Meus irmãos amados, graça e paz, chegou o momento do nosso culto, agora de uma forma incomum, uma forma de que nós não estamos acostumados, mas que nós louvamos a Deus por termos esse recurso. Eu espero que você esteja aí na tua casa, sentado com a tua família. Eu espero que toda a família do Ministério Graça e Verdade esteja reunida, e todos os meus irmãos que estão me vendo neste momento difícil para todos os brasileiros e para todos os cristãos, que estamos assim impedidos do contato físico, de estarmos nos abraçando, como é tão próprio da nossa cultura, da nossa maneira de ser. O brasileiro é um ser extremamente relacional, um povo acolhedor. Nossa igreja tem essa peculiaridade, ela é muito acolhedora. É muito difícil, talvez, para nós nos acostumarmos em sermos um, estando distantes, continuarmos unidos sem estarmos reunidos. E eu louvo a Deus porque o Senhor, por meio do seu Espírito, está nos ensinando a viver também nesse momento, sustentando a nossa fé, não permitindo que a nossa fé seja afetada, que a nossa confiança seja abalada. A Igreja de Cristo é, nesse momento, algo muito importante para a sociedade brasileira. A Igreja de Jesus, ela pode trazer esperança, ela pode abrir os braços acolhendo, ela pode ser empática com aqueles que passam por situações difíceis. É muito importante esse momento da igreja. Eu lembro das palavras desta semana da nossa irmã Beth, a Betinha do Puan, que ela dizia para mim: pastor, os campos estão brancos. E estão mesmo. Nós precisamos então perceber esse momento. Vamos, enquanto Deus assim deseja, assim estabeleceu, nós vamos ficar nos nossos lares, mas nós não vamos deixar de cultuar a Deus, nem vamos deixar de ouvir a sua palavra. No culto de hoje, nós teremos tudo que temos num culto normal: nossa palavra, enfim, os nossos avisos, a oração pelos aniversariantes. Muito bom saber que vocês estão me vendo. É uma saudade muito grande que eu tenho de vocês. Embora seja o segundo domingo sem culto, nos parece que a gente está um longo tempo separados um do outro. Eu quero começar o culto nosso desta noite com uma palavra do apóstolo Paulo. Eu quero ler um texto. Eu entendo que esse texto é muito pertinente para os nossos dias, que estamos sendo chamados a viver pela palavra de Deus e por ela ter esperança, consolo e paciência. Quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, você pode abrir aí na tua casa como se a gente estivesse no templo. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. Então, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Abra a tua Bíblia, seja ela no aplicativo, seja ela esse livro físico em tuas mãos. Não deixe de abrir a tua Bíblia. Eu não estou na igreja para ver se todos vocês já abriram. Então, estou dando um tempinho aqui para você abrir a tua Bíblia e vou ler então esse texto. Espero que você esteja me acompanhando nesse momento. O texto diz assim: por isso, verso 16 do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Eu preferi começar esse culto por esse texto porque ele é muito próprio para nós.
Nós vivemos situações assim duplas. Às vezes o que acontece diante dos nossos olhos, aquilo que nós vimos, tocamos, as circunstâncias reais à nossa volta, muitas vezes nos abatem e muitas vezes tentam nos derrubar e até arrancam lágrimas de nós. Nós somos seres humanos, frágeis. Paulo, nesta mesma carta, ele diz que nós somos como um vaso de barro que contém dentro tesouros incalculáveis. Mas nós somos vasos de barro. Por isso choramos, por isso sentimos falta, por isso sentimos saudade. Por isso, às vezes, temos a impressão que não sobreviveremos às situações adversas. Mas, ao mesmo tempo que somos um vaso de barro, ao mesmo tempo que nós não ignoramos aquilo que está à nossa volta, que é concreto, que é real, há, mesmo que a gente não perceba e não veja, um interior que se renova a cada dia. Esse interior se renovando a cada dia vai produzindo em nós, mesmo que a gente não veja, um eterno peso de glória. E o grande segredo aqui, é um exercício para todos nós, é não atentando nós para as coisas que nós estamos vendo apenas, mas principalmente trazendo à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, trazendo à tona as coisas que nós não vemos. Porque todas as coisas que vemos passam. As coisas que nós não vemos é que são eternas. E a igreja é um povo diferenciado por isso. Ela é guiada por aquilo que ela não vê. E ela, por aquilo que ela não vê, ela consegue superar aquilo que ela vê e que muitas vezes tenta abatê-la. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos a igreja de Jesus, e ele chamou essa igreja de sal da terra, de luz do mundo, de um grande referencial para aqueles que não têm esperança. Repetindo o que eu tenho dito das palavras de Paulo aos Tessalonicenses, não sejamos como os demais, que não têm esperança. O mundo, as pessoas à sua volta, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, estão precisando de você como um cristão forte, como um cristão firme, como um cristão que conhece a sua fé, como um cristão que conhece o seu Deus, e como um cristão que pode, como diz Paulo, ser um luzeiro de Deus no meio de uma geração amedrontada, de uma geração longe, distante da esperança maior do nosso Deus. Então essa é uma palavra inicial para nós refletirmos bem nisso, nessas palavras do apóstolo Paulo, e darmos início ao culto desta noite. Nós não temos aqui, infelizmente eu falei isso na semana passada, seria muito bom que depois dessa abertura nós tivéssemos lá o Robin fazendo seus acordes, a nossa bateria tocando, os cantores ali começando a entoar suas canções a Deus, envolvendo toda a congregação naquela atmosfera de louvor. Mas nós não podemos cantar juntos, mas podemos adorar num só espírito. O Senhor nos disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Nós não temos canções, mas nós temos o Espírito de Deus em nós. Lembramos do Salmo 137, quando Israel é levado cativo para a Babilônia, e o Salmo 137 diz: aqueles que nos levaram cativo nos pediam para cantar os cânticos de Sião. Mas como nós vamos cantar em terra estranha? Hoje também nós não podemos cantar juntos, mas podemos cantar no nosso íntimo, no nosso interior. É muito importante também lembrarmos, irmãos do Ministério Graça e Verdade, e irmãos que estão me vendo e ouvindo, que dentro do calendário cristão nós estamos numa data extremamente importante para a fé cristã. Aquilo que os nossos antepassados, lá nas tradições cristãs antigas, chamavam de Quaresma, que na verdade é um tempo que começa desde a quarta-feira de cinza e vai até o domingo que vem. Hoje é o último domingo, por assim dizer, desse chamado tempo da Quaresma. E o que significa isso para a cristandade? O que significa isso para nós? É um momento em que nós paramos nossas vidas para refletirmos na obra de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Porque a Quaresma é exatamente uma preparação para a semana da Páscoa, para a semana mais importante do cristianismo, quando trazemos a nossa mente de uma forma mais enfática, mais firme,
a morte e a ressurreição de Jesus. Então, nesse tempo de Quaresma, nós precisamos lembrar do Evangelho, trazer à tona o Evangelho, refletir sobre o Evangelho, compreender a morte e a ressurreição de Jesus, estarmos firmes por causa do Evangelho. E a nossa igreja, ela tem tido esse zelo, essa preocupação de expor palavras, sermões bíblicos que nos fazem compreender esse tempo e nos preparar para daqui a 2 semanas, daqui a 15 dias, será a sexta-feira que lembra a morte e o domingo que lembra a ressurreição. No domingo que vem, é um domingo muito importante para nós, que é um domingo que lembra Jesus entrando em Jerusalém, chamado em Mateus 21 como a entrada triunfal dele, quando entra ali para entregar a sua vida por nós. A nossa vida, toda a vida cristã, gira em torno daquilo que Jesus Cristo fez. E nesse tempo da cristandade, o que nós estamos lembrando é a sua morte e a sua ressurreição. Por isso, não é um tempo muito de festa, de baladações, de celebrar. É um tempo de contrição. É um tempo que você e eu somos chamados para analisar as nossas vidas, analisar se a forma de vivermos condiz com aquilo que Jesus veio fazer para nós, se a forma que nós estamos tocando a nossa vida corresponde às expectativas da cruz, do túmulo, da cruz e do túmulo vazios. Então eu preciso olhar para mim e ver a minha vida, se ela reflete essa obra de Jesus, entendendo que se não fosse por essa obra, nós ainda estávamos afundados dos nossos pecados, não poderíamos chamar Deus de Pai e muito menos uns aos outros de irmãos. Porque Jesus morreu e ressuscitou, nós somos irmãos uns dos outros e filhos de um único Deus. Então, nesse tempo, meus queridos irmãos, não é um tempo de você pensar em você mesmo, é um tempo de você pensar na cruz. É um tempo de você olhar para aquilo que Jesus fez. E é um tempo para olhar para si mesmo, mas no sentido de uma autoanálise, de quebrantar o coração, de ser um coração contrito, de sossegar a alma. Talvez um tempo de arrependimento, um tempo de revermos nossas ações. Isso é para todos nós, pastores, membros em geral, as ovelhas do Senhor, aquelas para as quais Jesus morreu e ressuscitou. Então pense nisso, e nesse tempo da Quaresma, nós estamos pregando, e esse é o 5º sermão que eu vou expor agora. É o 5º sermão nosso. O primeiro deles, eu dei apenas na verdade foi uma palestra, um sermão-palestra, onde eu explanei essa questão histórica desse período de preparação para a Páscoa, também chamado de Quaresma. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma exposição histórica de como isso começou, quais eram as intenções originais disso, as deturpações sobre a compreensão disso, a grande dose de preconceito e de ignorância que havia sobre nós, sobre esse tempo. Essa foi meu primeiro sermão, que foi em forma de palestra. Depois eu segui uma sequência em 1 Coríntios 15, e ministrei uma primeira palavra falando da necessidade do Evangelho ser confirmado em nós nesse tempo de Quaresma. E depois eu falei também sobre não só o Evangelho ser confirmado em nós, mas sobre a necessidade de nós jamais deturparmos, desviarmos, torcermos aquilo que é o Evangelho. É pelo Evangelho que está em pé ou cai. E poderia dizer para vocês que não existe igreja se não houvesse Evangelho. Na semana passada, eu falei da morte de Jesus como a centralidade do cristianismo. A morte, o Evangelho, tem a cruz como algo central. A nossa salvação está na morte de Jesus. A maior de todas as obras foi a morte de Jesus. A morte de Jesus foi expiatória. Nós vimos aqui que nos livra inclusive de nós mesmos. E hoje, o que eu quero partilhar com vocês é o último ponto de 1 Coríntios 15, por isso que eu queria que você estivesse aí com a tua Bíblia aberta. Em 1 Coríntios 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que é o texto que nós estamos lendo. Ele diz: irmãos, venho lembrar-vos
Essas são palavras de Paulo. Ele está lembrando, ele não está trazendo algo novo. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. A menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos ter uma palavra de oração agora, depois de ler o texto da nossa pregação, do nosso sermão de hoje. Que o Senhor seja conosco, porque estamos tocando na palavra dele, não é uma palavra qualquer, e nós somos pecadores, precisamos do Espírito de Deus iluminando a nossa mente. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que está sendo exposta diante dos nossos olhos. Senhor, esta palavra está sendo anunciada por um ser pecador como eu, e está sendo recebida por outros tantos seres pecadores como os meus irmãos. Mas somos pecadores, mas justificados pela tua obra, de forma que o Senhor, o nosso Deus, não nos vê mais como pecadores, mas como aqueles que foram justificados pelo sangue do seu Filho. Senhor Deus, que o teu Espírito venha trazer luz para nós, para compreendermos o que o teu texto nos diz, o que a tua palavra nos diz. Senhor, não permita que eu fique aqui apenas a discursar sobre a tua palavra. Não permita que seja apenas uma exposição de elementos intelectuais meus, que não seja também meras proposições teológicas. Senhor, nós precisamos que o teu Espírito venha agir por meio da tua palavra, tornando-a viva dentro de nós, que possamos compreender não somente para admirá-la, mas para que ela possa conduzir as nossas vidas em todos os momentos da nossa existência. Seja comigo, seja com meus irmãos. Eu reconheço diante de ti e diante deles a minha limitação e a minha total dependência de ti e do teu Espírito. Glorifica o teu nome neste momento, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos amados, o texto é conhecido de todos nós. Como eu disse, eu tenho falado sobre esse texto, é muito importante a gente entender o contexto dele e perguntar por que eu estou explorando esse texto num tempo de preparação para a Páscoa, num tempo conhecido, como eu disse, pela tradição cristã como Quaresma. Paulo escreve essa carta estando em Éfeso, e ele escreve essa carta porque a igreja de Corinto estava vivendo momentos muito difíceis, desviando da sua fé, tendo problemas sérios com a doutrina cristã, problemas comportamentais, no campo da moralidade, no campo eclesiástico, no convívio entre eles. E Paulo, então, tem um grande desafio diante dele, que é escrever uma carta corrigindo esta igreja. E o que nos chama a atenção é que o ponto central que Paulo traz para corrigir a igreja é lembrar o Evangelho. Na mente do apóstolo Paulo, é a morte e a ressurreição de Jesus o ponto de partida para uma nova maneira de viver. Então ele está chamando os coríntios para viver essa maneira nova, para viver de uma maneira diferente da cultura da própria cidade de Corinto. A igreja viver como um povo alternativo, uma vida alternativa, como um verdadeiro luzeiro de Deus. E Paulo entende então que é na percepção da morte e da ressurreição que a igreja pode voltar para o seu fundamento. Por isso ele começa dizendo: eu quero lembrar, eu não quero trazer algo novo, eu quero lembrar o evangelho que eu vos anunciei, porque ele é inalterável, ele não pode ser substituído. É por esse evangelho que vocês vão aprender a viver. Se não tiver o evangelho, vocês não aprendem a viver. E vocês já devem entender por que eu estou utilizando esse texto. Porque nós estamos nos preparando para a semana da Páscoa. E a gente vive, e precisamos admitir hoje, um cristianismo um tanto quanto distorcido. Nós vivemos hoje um cristianismo muitas vezes ambíguo. Parece que nós temos uma confissão de fé quando estamos juntos e
conduzimos os nossos pensamentos acerca do mundo de uma maneira diferente quando estamos entre um culto e outro. Então, assim como Paulo está corrigindo a igreja de Corinto usando o Evangelho, eu estou usando também a morte e a ressurreição de Jesus para preparar esta igreja para a Páscoa. Esta é a razão. É um momento fundamental para nós analisarmos a nossa vida à luz daquilo que Jesus Cristo fez. Isso é ponto central para nós. E hoje eu quero me prender na última parte do versículo, ou desse texto, né? Na última parte do versículo 4, quando ele diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Na semana passada nós falamos da morte, que é o texto que precede esse. Se eu pegar o texto completo, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Foi o evangelho que ele recebeu. E o que é o evangelho? Ele diz, primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, que ele ressuscitou o terceiro dia. Então o evangelho se resume na morte e na ressurreição de Jesus. Se nós, a igreja de Cristo, não compreendermos o que é a morte e o que é a ressurreição, jamais nós poderemos corresponder àquilo que ele veio fazer. Se nós não compreendermos a morte e a ressurreição e entendermos que a nossa vida está fundamentada sobre isso, ou que isso é o fundamento da nossa vida, como Paulo diz aqui mesmo nessa carta aos Coríntios, ele diz: eu, como sábio construtor, lancei o fundamento e ninguém pode colocar outro. Ou estamos edificando sobre este fundamento, ou estamos edificando algo que vai se desfazer. Então é muito importante para a nossa vida hoje, no momento de tantas distorções, no momento de tanta secularização da fé, no momento de tanto empreendedorismo em nome do Evangelho, é muito importante que você e eu voltemos para a fonte, voltemos para a base, voltemos para o fundamento. E o fundamento não são os nossos eventos, não são nossas habilidades. O fundamento não são as estratégias da nossa mente, não é um planejamento humano. O fundamento é a morte e a ressurreição de Jesus. Se na semana passada nós falamos da morte, nesta semana nós queremos falar da ressurreição. E basicamente em 2 pontos e seus desdobramentos. Primeira coisa que a gente vai tratar hoje é a ressurreição como um fato histórico. E num segundo momento, nós vamos falar da ressurreição com suas implicações espirituais e teológicas para nós. O ponto aí é que uma coisa complementa a outra. É certo que a ressurreição de Jesus foi um fato, mas se não houver uma explicação do significado desse fato, ele não tem sentido para nós. Primeiro, nós vamos entender que nós cremos em algo concreto. Por isso, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Assim como o nascimento de Jesus. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou na história. A igreja é um povo da história. A igreja não é um povo fantasma, é um povo que vive no curso da história. E a ressurreição de Jesus é um fato histórico. O que isso significa, meus irmãos? É que, diferente de qualquer outra coisa, a nossa fé, o nosso cristianismo não se fundamenta em lenda, não se fundamenta em mito, não se fundamenta numa invenção humana e religiosa. Ela se fundamenta num fato. Nós somos a única religião do mundo cujo fundamento dela é o próprio Senhor da igreja. Nós somos os únicos que o nosso Deus é aquele que criou a igreja. Nós somos os únicos que fundamenta a nossa fé sobre alguém vivo, sobre alguém que está vivo e sobre alguém que, por estar vivo, está presente e voltará na sua consumação. Então, a ressurreição de Jesus não é historinha. A ressurreição de Jesus não é uma lenda. A ressurreição de Jesus não é um mito. E nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de preparação para a semana da Páscoa, você precisa ter coragem de dizer que crê na ressurreição de Jesus.
Você precisa ter coragem de falar isso onde você estiver, que a tua fé não está fundamentada no nada, que você não crê em algo que não se sustenta, você crê num fato histórico. Nós somos únicos cuja a nossa religião se fundamenta naquele que está vivo. Todas as outras religiões, seus grandes líderes, seus grandes fundadores morreram e mortos estão até hoje. Nós somos os únicos que cremos e sustentamos a nossa fé sobre aquele que vive, e não só vive, como ele, debaixo de muita rapidez, ele diz: vão a todas as nações e façam discípulos. Ele está vivo e ele disse que a salvação, a solução para o mundo inteiro era segui-los, era imitar os seus passos, os seus caminhos. Então, nós estamos diante de uma fé viva. É tão viva que nesse mesmo capítulo aqui, é tão histórico, melhor dizendo, que nesse mesmo capítulo aqui, no verso 5 em diante, Paulo vai fundamentar historicamente a ressurreição de Jesus. Ele diz: ele apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, e de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo diz assim: olha, o que eu creio, e aqui é uma autoridade muito grande para nós, é de Paulo, porque Paulo era perseguidor da igreja. Paulo era contra o cristianismo. E o que exatamente fez ele se converter foi ele ter uma experiência com Cristo vivo. E ele não poderia, então, agora negar isso, perseguir isso. Ele teve uma experiência que disse para ele que nem a morte poderia deter o Senhor da vida. E ele agora passa a viver para esse Cristo que é vivo. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele escreve para um influente romano de nome grego, chamado Teófilo. Ele vai dizer a Teófilo que Jesus havia ressuscitado, que viveu 40 dias junto com seus discípulos, falando coisas concernentes ao reino de Deus, foi visto por muitas pessoas, e ele diz assim algo muito interessante: ele foi visto com provas incontestáveis da sua ressurreição, e muitos dos que viram ainda estavam vivos. Então, nós não estamos assim, fundamentados em qualquer coisa. A ressurreição de Jesus é o que me dá firmeza, é o que me dá intrepidez, é o que me dá coragem, é o que me tira vergonha. Esses discípulos acuados, por causa da ressurreição de Jesus, eles se puseram diante das maiores autoridades judaicas, gregas e romanas, afirmando a sua fé num Cristo ressuscitado. Então, ter a ressurreição como um fato histórico nos encoraja. E, como disse Paulo a Timóteo, eu falo para vocês todos que estão me ouvindo, sobretudo para aqueles que estão nesses diálogos muito grandes, filosóficos dos nossos dias, eu falo a mesma coisa que Paulo falou para Timóteo: não te envergonhes do Evangelho. Não tenha vergonha de falar que você acredita num fato histórico. Jesus Cristo ressuscitou. Pedro e os apóstolos encararam o Sinédrio, aquela corte judaica de julgamento. Paulo encarou nada menos que Atenas, a cidade de Atenas, o berço da filosofia. Paulo ali, para aqueles atenienses, ele disse que o Senhor Deus ressuscitou a Jesus, que viria julgar todos, mas que não levaria em conta o tempo da ignorância. Irmãos, então entenda a ressurreição de Jesus não como uma historinha da escola bíblica, não como uma historinha para ser contada. Entenda a ressurreição de Jesus como um fato histórico, e nós estamos num tempo em que devemos reviver isso, levantar a nossa cabeça, estufar o nosso peito, colocar essa palavra nos nossos lábios e falar para todos que estiverem à nossa frente: nós cremos num Cristo ressuscitado, atestado pela história. A história comprova que ele ressuscitou. Mas não para por aí. Se ficarmos aqui, teríamos comprovado que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Se você for falar que Jesus ressuscitou dentro de uma sala de aula de uma universidade, talvez
você não tenha muitas resistências, porque é um fato histórico, assim como a morte dele. Agora, esse fato histórico tem implicações teológicas, e é esse o ponto da minha mensagem agora. Não basta crer que Jesus ressuscitou, é preciso saber os efeitos e as implicações espirituais dessa ressurreição. E eu quero que você venha comigo, porque há pelo menos 3 coisas para a gente entender como implicações espirituais e teológicas da ressurreição de Jesus, e pode ter certeza que esses pontos são fundamentais para o momento que nós estamos passando hoje, de medo, acuados dentro de casa, sem poder sair, com notícias nos aterrorizando, com oportunismo de todos os lados. Nós precisamos então ter a nossa fé bem fundamentada. Já vimos que a ressurreição é histórica, mas há pelo menos 3 implicações espirituais e teológicas para a nossa vida. Primeiro, a ressurreição de Jesus é o que vai legitimar a nossa salvação. Preste atenção nisso. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 4, deixa eu ler rapidamente para vocês aqui, no verso 5, ele vai dizer: o qual, se referindo a Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Então ele morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aqui é um ponto. A morte de Jesus é o que nos salva, mas é a ressurreição de Jesus que tornou isso legítimo, legal. A ressurreição de Jesus atestou a veracidade da nossa salvação. Porque Jesus ressuscitou, nós podemos dizer que o sacrifício dele foi aceito. Assim como o sumo sacerdote, quando entrava lá no Santo dos Santos, aqueles que estavam fora só tinham certeza que o sacrifício que ele ofereceu no Santo dos Santos foi aceito por Deus. Eles só tinham certeza quando o sumo sacerdote voltava de dentro do Santo dos Santos vivo. Aqui, irmãos, nós temos certeza que o sacrifício dele, de uma vez por todas, foi aceito por nós. Sabe por quê? Porque ele voltou vivo. A cruz está vazia, mas o túmulo está vazio. Paulo chega a dizer nesta carta aos Coríntios, no capítulo 15, que nós estamos aqui pregando sobre ele, e no verso 17 ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, a ressurreição de Jesus é o que traz legitimidade à sua morte, legitimidade à salvação. Eu posso dizer que sou salvo porque creio não somente na morte, mas por saber que a ressurreição fez com que a morte me salvasse, como que ele tivesse levado os meus pecados e imputado em nós a sua justiça. Isso é fato, porque Pedro vai bradar diante das religiosas, das autoridades judaicas, dizendo: não há ninguém, nenhum nome debaixo do céu pelo qual os homens sejam salvos. Isso é Jesus Cristo. É pela morte dele e pela certeza da ressurreição que nós podemos dizer, irmãos, isso é uma segurança para nós. Nós somos salvos. Nós, pela ressurreição de Jesus, que legitimou a sua morte, nós fomos livres da morte eterna. Fomos livres de nós mesmos, fomos livres das potestades, fomos livres do império das trevas, fomos livres do príncipe deste mundo, fomos livres das garras do diabo. Por que vamos temer agora um vírus? Por que vamos temer agora um momento mais difícil para nós? A gente precisa olhar para esse túmulo vazio e entender que nós somos salvos. Ainda que passemos por esses momentos mais difíceis da vida, ninguém nos tira a salvação, porque ela foi garantida, porque ele venceu a morte. Então, esse é um ponto. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ele também diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Paulo vai dizer para Timóteo: não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem, porque ele ressuscita como homem, ele ressuscita como corpo. Isso vai nos dar uma segunda grande implicação espiritual para nós.
A ressurreição de Jesus conferiu a ele senhorio legítimo sobre tudo e todos. Aqui há algo muito importante para entendermos do ponto de vista espiritual. Com a queda lá no Éden, de Gênesis 3, Satanás começa a ter uma autoridade usurpada, um governo usurpado, um governo falso. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, você vai ver as palavras dele para os seus discípulos dizendo: toda a autoridade me foi dada. A autoridade não está mais com Satanás, a autoridade está com Cristo. O governo de Satanás era um governo tirano, é um império e não um reino. O império é conquistado à força, o reino é legítimo. Então agora esse que criou, se encarnou, morreu, ressuscitou, trouxe a autoridade de volta e delegou essa autoridade para a sua igreja, para nós. Toda a autoridade é dele. E nós vamos ver isso num hino primitivo que Paulo traz para a sua carta aos Filipenses, de uma beleza espantosa para as nossas vidas, quando ele diz: pelo que também Deus o exaltou. Filipenses 2,9. Pelo que também Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Kyrios. Isso era fundamental, irmãos. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado, se a ressurreição de Jesus não fosse um fato, esses irmãos da igreja primitiva não teriam coragem de dizer dentro do Império Romano que o Senhor não é César, o Senhor é Jesus Cristo, o Kyrios, o dono, o chefe, o supremo. É Jesus Cristo, não é César, não são os governos, não são os políticos, é Jesus Cristo. Quem é Senhor do Brasil é Jesus Cristo. Quem é Senhor da igreja é Jesus Cristo. Quem é Senhor da história é Jesus Cristo. Quem é Senhor dessa situação que nós estamos vivendo é Ele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E mais do que isso, irmãos, entender que a ressurreição traz legitimidade ao senhorio de Jesus é também olhar para nós e perguntar: a quem servimos? Quem é o nosso Senhor? Jesus não será salvador de quem ele não é Senhor. Nesse ponto da minha mensagem, eu quero que você olhe para a tua vida e pergunte para si mesmo: quem tem governado a tua vida? Quem é que dirige os teus pensamentos e os teus passos? A quem você vai conversar, falar, consultar antes de tomar suas decisões? Quem é que está governando a tua mente, teus sentimentos, teu coração, tuas intenções, tuas prioridades? Esse que é Senhor disse: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça dele. As outras coisas vos serão acrescentadas. Ele é Senhor de todas as coisas, por isso ele disse: não andem ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai beber. Fiquem firmes, não andeis ansiosos por aquilo que precisam de comida e de bebida. Reparem os lírios no campo, reparem as aves no céu, porque ele é Senhor sobre os lírios, ele é Senhor sobre as aves, ele é Senhor todas as coisas, ele governa sobre tudo, nada está fora do controle dele, ele governa sobre tudo, ele está à direita da majestade nas alturas. Quando você lê o livro do Apocalipse, cuja palavra é retirar o véu, quando você retira o véu do trono, você vai ver que tem um governando na eternidade, que nenhuma catástrofe foge do domínio dele. Então esteja firme, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: sabemos que ele morreu por todos, para que todos aqueles que agora vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você tem vivido? Qual é o fruto do teu trabalho? Vai para onde? Para quem você busca a glória? Nesta carta, Paulo vai dizer assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Eu estou me detendo nesse ponto que eu acho crucial.
Se você que está me ouvindo não entender o senhorio de Jesus sobre a tua vida, ele vai ser apenas um ser utilitário, um amiguinho teu, aquele que você utiliza para conquistar o que você quer. E ele não é isso, ele é Senhor. Ele venceu a morte para ser Senhor da tua vida, Senhor do teu destino, Senhor da tua mente, Senhor das tuas intenções. Você entende isso? É uma loucura nossa querer, desejar viver pelos nossos próprios desejos, por aquilo que nós achamos. Ouça aquilo que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Se Jesus não for o Senhor das nossas vidas, a vida vai tomar o que nós temos de melhor. Se Jesus não for o Senhor da nossa vida, nós caminharemos por uma estrada de lágrimas, de tristeza, de colher daquilo que nós estamos plantando. Mas por último, além de ser a ressurreição de Jesus, legitimar o seu senhorio, é por causa da ressurreição de Jesus que nós temos esperança. Esperança presente e esperança futura. Irmãos, é porque Jesus ressuscitou que nós podemos passar por uma quarentena. Porque ele viveu entre nós, morreu, sofreu e venceu tudo para estar diante de Deus e interceder por nós. A ressurreição de Jesus nos tira, primeiro, de uma perspectiva apenas terrena, temporal, passageira da vida. A vida é mais do que isso, irmãos. A ressurreição de Jesus vai nos dizer que a vida não termina no túmulo, que ela prossegue. A ressurreição de Jesus vai dizer que nós somos os mais infelizes de todos os homens se esperarmos por ele apenas nesta vida. A ressurreição de Jesus vai me dizer que ainda que o homem exterior se corrompa, ou se corrompe, o homem interior se renova. A ressurreição de Jesus vai me ensinar a caminhar por aquilo que eu não vejo e não por aquilo que eu vejo, porque o que eu vejo passa, o que eu não vejo é eterno. É tremendo quando ele escreve aos Filipenses, ele diz algo desse tipo com relação aos falsos mestres. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que... Por que eles estão assim? Por que Paulo classifica esses homens assim? É porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, entenda que é a preocupação somente com as coisas terrenas que tem derrubado você, que tem atingido a tua alma, que tem levado você às crises, às depressões, às tristezas, às ansiedades, que nem sempre nós temos tudo, irmãos. Mas o texto prossegue e diz: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. Irmãos, aqui nós choramos, aqui nós sentimos dores, mas a ressurreição é uma esperança que a dor passa, que a lágrima vai embora, que a tristeza vai embora, que o aperto vai. Nós estaremos com ele para sempre, nós somos um povo sábio. Quando ele escreve a Tito, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa, aguardando o quê? A bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós esperamos. A ressurreição nos traz isso. Agora, ainda como esperança presente e futura, a ressurreição de Jesus nos dá a certeza que nós um dia também ressuscitaremos. Aos Coríntios ele diz: morte, aonde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte e esse será o último inimigo que nós veremos definitivamente ser vencido por completo. Se você tem essa palavra dentro de si, você é voz para os teus vizinhos, para os teus amigos, para os teus parentes, para os teus colegas de trabalho, para os teus colegas
de escola, de universidade. Somos os únicos que podemos falar nisso. E mais, irmãos, a ressurreição de Jesus nos encoraja a passar por todas as adversidades. Nós passamos, porque olhamos para o alto, é de lá que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, é de lá que Ele veio, é para lá que Ele foi, e é de lá que Ele virá, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Dito essas coisas, irmãos, algumas considerações e algumas aplicações para nós. Primeira coisa, você que está me ouvindo, que a nossa fé não esteja fundamentada em outra coisa que não seja na grande verdade da ressurreição de Jesus. E por que eu estou falando isso na minha aplicação? Porque eu estou vendo na minha geração, no cristianismo de hoje, as pessoas fundamentando sua fé em coisas, em eventos, em programações, em personalidades eclesiásticas, em líderes carismáticos. Alguns estão fundamentando sua fé naquilo que pode conquistar. Irmãos, a Bíblia não nos garante nenhuma conquista terrena. A Bíblia nos garante que nós somos conduzidos para aquilo que nós fomos conquistados. É isso que a Escritura nos garante. A nossa fé não está naquilo que nós possuímos, porque podemos não possuir absolutamente nada. A nossa fé está num túmulo vazio, numa cruz vazia e num trono cheio. Então, não atrele a tua segurança a outra coisa que não seja a morte e a ressurreição. Segundo, que vivamos entendendo que a nossa vida não acaba no túmulo, irmãos. O cristão autêntico não tem medo da morte, por mais que ele não a deseje. Ele não tem medo de morrer, ele tem esperança. E nesse tempo, como eu tenho dito, a nossa fé está sendo testada. Onde está a nossa esperança? Se ele venceu a morte, por que vamos temer um vírus? Por que vamos temer? Ainda que passemos, ainda que sejamos atingidos por esse vírus, ainda que o pior aconteça conosco por esse vírus, nada nos tirará a vitória maior da cruz. A minha vida, a nossa vida, não termina no túmulo. Ela vai adiante, ela estará com o Senhor e haverá um dia que lágrimas não existirão mais, nem choro, nem dor. Não haverá pandemia, não haverá epidemia, não haverá vírus, não haverá nada. Haverá somente a glória do Cordeiro sobre nós. Terceira aplicação, se Jesus é o Senhor de tudo, Ele precisa governar a minha vida e a tua vida. Então para e pense agora, o Senhor tem governado a tua vida. O que dirige as tuas ações? É aquilo que Ele fala na sua Escritura ou é aquilo que está influenciando a tua mente? Não brinque com isso. Não permita que outra coisa seja o Senhor da tua vida. Nem teu filho é o Senhor da tua vida, nem teu marido, nem tua esposa, nem teu namorado, nem tua namorada. É somente Jesus Cristo. E eu estou falando isso porque eu sou pastor e eu vejo que na prática é isso que acontece. Pessoa que briga com o marido, que briga com a esposa, que tem um momento de dificuldade e se afunda, e se esconde, e vai embora. Quem é o Senhor da tua vida? É teu marido? É teu filho? Os jovens que brigam com os namorados e somem da igreja. Quem é o Senhor da tua vida? É teu namorado? É teu noivo? É você mesmo? Ou é Jesus Cristo? Quem governa teus pensamentos? Quem governa teus sentimentos? Quem governa tuas decisões? Para e pensa. Ele ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. Por último, que nós possamos viver em obediência a Ele até que Ele venha. Porque Ele vem. Se Ele ressuscitou, é porque Ele vem. Que vivamos entre a morte dEle e sua ressurreição, até o seu retorno, que nós possamos viver em obediência nossa vida. Um tempo como esse é muito bom para a gente parar e avaliar como anda a nossa vida. Queria orar com você que me ouviu, orar com todos vocês que estão em casa. Medite nessas coisas. O que é a morte e a ressurreição de Jesus para você? Que significado concreto tem isso para você? O que é o Evangelho para a tua vida? Está se aproximando da Páscoa. O que vai ser a Páscoa para você? Um feriado longo? Um feriado de fim de semana?
um momento oportuno para você ir para a praia, para você ir para o sítio, para você viajar? Ou é um momento para você se render àquele que se rendeu na cruz por mim e por ti? O que você vai fazer nesses 15 dias que antecedem a Páscoa? Como está a tua vida? Como está a tua mente? Como está o teu coração? Quem governa sobre você? Que esperança você tem? Talvez, irmãos, esse tempo de pandemia esteja testando de fato, de verdade, onde está a nossa confiança. E alguns podem estar sendo reprovados, mas não reprovados para serem jogados fora. Eles estão sendo reprovados para que Deus, através do seu Espírito, ensine o caminho correto. A fé cristã é algo vivo, é algo atual, não é algo de quatro paredes. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, bendito, eterno, o que seria de nós se não fosse o Evangelho? O que seria de nós se a cruz não tivesse vazia, se o túmulo não tivesse vazio? Que sentido teria, Senhor, nós nos reunirmos? Que esperança nós teríamos? Senhor, eu oro por mim, eu oro por todos esses que estão me ouvindo. Talvez seja um tempo da gente pedir perdão a Ti, da gente reconhecer que, embora a gente creia na ressurreição, nós não somos dirigidos por ela. Precisamos talvez admitir, Senhor, que embora o Senhor Jesus tenha ressuscitado para ser Senhor, nós às vezes precisamos admitir que nós temos governado nossas próprias vidas. Precisamos admitir, Senhor, que às vezes a fé é algo só na nossa mente, mas quando as coisas apertam, nós temos um medo que não deveríamos ter, porque se cremos na Tua ressurreição, a Tua ressurreição é a nossa esperança, Senhor. Nos traz vida, nos traz vigor e nos faz ser voz de esperança para outros. Ó Deus, visita cada lar nesse momento, cada irmão meu, cada um de nós, esses que estão me ouvindo, que ainda me ouvirão. Senhor, nesses dias, venha aperfeiçoar a nossa fé. Talvez, ó Deus, passarmos por disciplinas Tuas para entendermos e vivermos sobre o firme fundamento da nossa fé, que é a cruz vazia e o túmulo vazio. Seja conosco, Senhor. Perdoa-nos, que Teu Espírito venha restaurar em nós o vigor espiritual, a devoção, que voltemos a buscar a Ti em oração, individualmente, em família, de maneira congregacional. Senhor, abrevia esses dias para que possamos nos reunir outra vez, Senhor. Estarmos diante da Tua obra, lembrando do Teu Evangelho. Vem aí a Páscoa, vem aí a semana que lembraremos da Tua morte, da Tua ressurreição. Senhor, seja conosco. Não permita, Senhor, que passemos esses dias sem perceber aquilo que Tu fizeste, sem refletir, sem reunir nossas famílias e mostrar a Tua obra dentro da nossa casa. Assim seja com todos nós, Senhor, hoje e sempre. Amém.